Boa noite, galera. Vou falar um pouquinho com vocês sobre a história, na verdade um pouquinho de história, né? Colonização do Brasil, mas tentando explicar um pouquinho sobre a questão da expansão para o interior. Então, às vezes a gente fica meio perdido nessa parte, porque já dizia Padre Antônio Vieira, por exemplo, que o interior do Brasil ele não foi conquistado de início, né? Os portugueses chegaram após 1500, estabeleceram-se ao longo do litoral, e nós temos um litoral bem extenso, e com esse litoral bem extenso eu posso dizer para vocês o seguinte, que a intenção maior ali era preservar a costa, principalmente as atividades que eram lucrativas, dentre elas, né, o início para o Brasil e posteriormente a cana-de-açúcar. Agora, o que nos interessa nessa expansão para o interior começa no século XVIII, e a expansão ela floresce, né, ela cresce no século XVIII, mas a causa dela é anterior, está ligada à União Ibérica, 1580 a 1640, é o período da União Ibérica. Para relembrar vocês, a União Ibérica foi o período em que Portugal, não tendo um rei que pudesse assumir, né, no lugar do rei falecido, logo em seguida se passa a buscar um parentesco próximo, e aí esse parente próximo que passa a assumir o reinado português, nada mais é do que o próprio rei da Espanha. E nesse momento vai ter a união das duas coroas, ou seja, a união específica do reino de Espanha com o reino de Portugal. O que significa isso? Que todos os domínios portugueses também passavam a ser domínios de Espanha. E como nós sabemos, a Espanha tinha já um formato de administração da América, inclusive na questão da exploração do ouro e da prata, que possibilitava aos espanhóis, por sua vez, realizar ali, né, mandar para a Europa uma grande soma de prata e de ouro. No caso de Portugal, Portugal sobrevivia do comércio do açúcar. E esse comércio tinha uma ligação específica. Portugal tinha as terras, tinha, por sua vez, o conhecimento do plantio, também tinha todo o domínio, né, da questão dos escravos, já que os portos, os entreportos que faziam a venda de escravos na África estavam nas mãos dos portugueses, até então o que se diz é isso, né, o que se conhece na historiografia é isso, e a Holanda entraria com os recursos necessários na construção dos engenhos. Então o que acontece? Durante muito tempo funcionou esse consorciamento entre Holanda, e Portugal. Com a União Ibérica, nós vamos ter uma questão específica que seria a mudança desse consórcio. Primeiro, havia uma bronca entre a Holanda e a Espanha. A Holanda havia sido colônia há muito tempo da Espanha, uma região de domínio, na verdade, né, dos espanhóis, e foi crescendo na província da Holanda ou dos Países Baixos a questão do empréstimo, a questão do comércio voltado principalmente ao financiamento de empresas marítimas e também um refúgio para os protestantes. Então, logicamente, quando a Holanda se torna independente da Espanha, fica essa rixa. Na União Ibérica, para resumir, o que nós vamos ter ali é a própria Espanha aproveitando esse momento para deixar a Holanda de fora do lucrativo comércio do açúcar. Não porque o comércio do açúcar fosse importante para especificamente a Espanha, mas era uma forma de vingança. Dessa forma, a Holanda, com os investimentos muito altos que ela havia feito em todo o comércio do açúcar, ela resolve então tomar uma iniciativa, invadir as regiões distribuidoras, né, que capturavam os escravos na África e também fazer invasões à parte do Brasil produtora de cana. A primeira invasão que ela faz, na Bahia, ela não vai dar fruto, não vai dar certo, e ela vai a Pernambuco, e em Pernambuco eles conseguem fazer, por sua vez, uma invasão que foi frutífera, ficou um tempo, e vai enviar várias pessoas aqui para governar essa região, inclusive o príncipe holandês Maurício de Nassau. Bom, nesse período, então, acontece o seguinte, o sul do Brasil, eu chamo de sul aqui, a parte sudeste para baixo, ela fica sem o abastecimento do escravo africano, porque com o tráfico de escravos nas mãos dos holandeses,
eles passam a abastecer Pernambuco. E aí, no sul do Brasil, né, principalmente na região de São Vicente, São Paulo, para o trabalho especificamente feito nos engenhos, passa a buscar um remédio. O remédio seria um substitutivo ao escravo africano. Esse remédio é o próprio indígena. Desculpa, o próprio indígena. E aí, nós vamos ver a priori, né, algumas expedições de brasileiros, portugueses que aqui estavam, indo para o interior buscar esse indígena para escravizar e fazer o trabalho das lavouras de cana do sul. Isso vai durar, né, toda a União Ibérica, e quando Portugal retomar o seu domínio novamente, aí nós teremos uma outra questão específica. A primeira delas seria, acredito eu, né, que a própria proibição do comércio de índios. Não porque Portugal era bonzinho, porque havia ali um apelo de misericórdia pela vida do índio. Não, é porque o comércio de escravos era altamente lucrativo, todo o dinheiro da venda ia para Portugal. Não é só uma questão de pacto colonial, de abastecer a metrópole. A questão é nas mãos de quem estava realmente esse comércio. A outra questão específica, né, nós podemos dizer assim, seria imaginar, num outro momento, que sendo proibido de traficar escravos, esses bandeirantes, esses aventureiros, teriam que encontrar uma nova forma de que seu comércio, ou que na verdade suas atividades comerciais funcionassem. Então, o que vai ser feito dessa atividade? Ao conhecer o interior da América Portuguesa, eles passam a buscar uma exploração do ouro e da prata. Isso por quê? Porque na América Espanhola já se haviam encontrado aí o ouro, né, a prata e outros minerais que eram importantes para esse comércio. Então acreditava-se também que, como uma extensão do território espanhol, no sentido de estar no mesmo continente, esses veios de ouro poderiam ser encontrados. O que nós vamos ver um pouco mais adiante é que essa atividade bandeirante vai contar, inclusive, com a própria presença do índio. Então, nós podemos dizer que uma das primeiras formas de expansão para o interior foi a atividade bandeirante em busca do índio e depois a atividade de prospecção, que passa a buscar, por sua vez, a própria, o metal, né, o ouro. A segunda atividade específica é a pecuária. Havia uma proibição régia de que se criasse gado na faixa litorânea do Brasil, visto que o gado poderia se tornar, por sua vez, a criação de gado, né, a atividade pecuária, poderia atrapalhar a atividade canavieira, que era muito mais lucrativa para Portugal do que a própria produção, né, de gado e por aí vai. Então, esses proprietários de gado passam a ir para o interior, numa faixa de terra não ocupada pela cana, seguindo principalmente a margem dos rios, inclusive São Francisco, e nós começamos então com uma pecuária que vem de Pernambuco para o sul, e uma pecuária que sai do sul, Rio Grande do Sul, indo para a região sudeste. Principal fonte, a principal atividade dessa pecuária. Primeiro, ela era uma fonte de transporte. Depois, uma fonte de fornecimento de carne, a carne seca e a carne de sol, que estava para o abastecimento do mercado interno. E uma fonte de couro, que era exportada principalmente para o mercado externo. Então, nós temos aí uma outra questão específica, né, que é a atividade pecuária, que ia expandindo rumo ao interior. A outra questão que nós podemos falar que é interessante é que na criação de gado não se contava com mão de obra escrava, era mão de obra livre, principalmente de indígenas, descendentes, ou até mesmo, né, a mistura de negros com brancos e brancos com índios. Esses mestiços, eles trabalhavam sobre a seguinte questão. Primeiro, eles criavam gado, a cada tantas crias, digamos 10 crias, que nascesse saudável, uma era destinada como pagamento do próprio vaqueiro. Então isso fez surgir novos proprietários. E a terceira forma de expansão para o interior foi a missão jesuítica. Os jesuítas vieram com um objetivo maior, que é a evangelização dos povos indígenas, mas também se tornaram proprietários e passaram a explorar algumas riquezas econômicas existentes nesse interior. Especificamente nas áreas pecuárias, pecuaristas, a exploração do gado, a criação de gado,
E no caso específico do norte do Brasil, né, as missões exploravam as drogas do sertão com o apoio dos próprios indígenas. Isso é um ponto interessante. Vai se destacar as missões portuguesas no norte e as missões espanholas no sul. Juntando tudo, nós podemos dizer a priori que a expansão para o interior do Brasil esteve focada principalmente em 3 atividades: a atividade bandeirante, a atividade da pecuária e a atividade das missões jesuíticas. E para fechar, a nossa unidade fala de 2 revoltas, Beckmann no Maranhão e Mascates em Pernambuco. A revolta de Beckmann era uma revolta contra o abandono da coroa portuguesa em relação ao comércio do Maranhão e os impostos continuavam sendo cobrados. E a guerra de Mascates é a guerra específica entre os fazendeiros, senhores de engenho de Olinda contra os comerciantes de Recife. No geral, as 2 revoltas não representam, em hipótese nenhuma, uma tentativa de ruptura com Portugal. Eles não buscavam independência. O que eles buscavam aí, nós podemos dizer com muita tranquilidade, era reformas específicas, revoltas específicas contra o abandono ou até mesmo contra algumas medidas que feriam, né, a questão dos lucros dos ganhos dele e a sobrevivência, principalmente no Maranhão dos fazendeiros, que estava abandonado o abastecimento de escravos, e no caso de Mascates, dos comerciantes de Recife, que dependiam das decisões da Câmara de Olinda. Sem falar que os próprios senhores de engenho de Olinda deviam muito dinheiro aos comerciantes de Recife. No final, nós temos em Mascates uma ajuda da coroa, os comerciantes ganham essa guerra e estabelecem, né, uma câmara em Recife, Recife vira vila e posteriormente se torna a capital da capitania de Pernambuco. E no caso de Beckmann, nós temos a morte dos irmãos Beckmann, o governo colocando uma companhia das Índias para fazer comércio com o Maranhão, mas não solucionou o problema maior, que era a falta de abastecimento. Então, meus queridos, um abraço para vocês. Eu espero que, ouvindo, a gente possa lembrar um pouquinho do que nós estudamos, mas apenas com uma forma de ajuda, e nós não podemos esquecer que os esquemas, os resumos, as aulas são parte aí preponderante para que vocês possam fazer uma boa avaliação. Um abraço e até o próximo vídeo.